I wanted to meet the Pope, and I wanted to go to Rome and meet the Pope because I have really strong faith, and faith has helped me through this journey. Kate Middleton, a duquesa de Cambridge e esposa do príncipe William, é uma das figuras mais reconhecidas e queridas da família real britânica. Conhecida por sua elegância, postura e dedicação inabalável às causas de caridade, Kate equilibra com destreza seus deveres reais com seu papel de esposa e mãe de 3 filhos. Ao longo dos anos, ela ganhou admiração por seu foco na defesa da saúde mental, no bem-estar das crianças e nas artes, tornando-se um símbolo de graça e responsabilidade. No entanto, apesar de seus incansáveis esforços nessas áreas, Kate recentemente enfrentou um desafio pessoal que abalou tanto a família real quanto o público. Um diagnóstico sério de saúde que deixou muitos se perguntando sobre o futuro. No início de 2024, o mundo ficou chocado ao saber que Kate Middleton foi diagnosticada com câncer. A notícia de sua doença, que havia sido mantida em sigilo por um tempo, causou um grande impacto na mídia e entre os seguidores da realeza. As lutas privadas dessa figura pública, que sempre transmitiu uma aura de calma e controle, tornaram-se um lembrete comovente de que até as vidas mais aparentemente perfeitas não estão imunes aos desafios da doença. Em meio a essas revelações, o Papa Francisco, líder espiritual da Igreja Católica, fez comentários sobre Kate que deixaram muitas pessoas especulando sobre a natureza de suas palavras e sua possível conexão com a crise de saúde dela. Será que suas palavras estão relacionadas à condição dela? Ou há algo ainda mais surpreendente por trás de sua declaração? Antes de mergulhar nas complexidades das atuais lutas de Kate Middleton e no significado das observações do Papa Francisco, é essencial refletir sobre a vida extraordinária de Kate, seu legado e o impacto que ela causou, tanto como uma figura real quanto como um ser humano compassivo. Catherine Elizabeth Middleton, mais conhecida como Kate, nasceu em 9 de janeiro de 1982 em uma família amorosa e solidária em Berkshire, na Inglaterra. Crescendo em um lar de classe média, os pais de Kate, Michael e Carol Middleton enfatizaram a importância da educação e dos fortes valores familiares. Essas lições iniciais moldaram o caráter de Kate e lhe forneceram a base para navegar pelas complexidades da vida real que estavam por vir. A infância de Kate foi marcada por felicidade e pelos desafios ocasionais que acompanham uma família em crescimento. Como a mais velha de 3 filhos, Kate serviu de exemplo para seus irmãos, Pippa e James. Ela frequentou a St. Andrew's School em Pangbourne antes de continuar seus estudos em Downhouse e, posteriormente, no Marlborough College, onde se destacou academicamente e nos esportes. Amante dos esportes, Kate foi capitã do time feminino de hóquei em campo em Marlborough e ganhou uma medalha de ouro no Prêmio Duque de Edimburgo, mostrando seu compromisso e liderança desde jovem. Em Marlborough, Kate também passou por uma cirurgia notável que muitos desconhecem. Ela passou por uma operação para remover um nódulo do lado esquerdo de sua cabeça. Embora o procedimento tenha sido bem sucedido, foi um lembrete precoce de sua resiliência diante dos desafios de saúde. Uma resiliência que viria a definir grande parte de sua vida posterior. Após concluir o ensino médio, Kate fez um ano sabático, uma decisão que se mostrou essencial para expandir seus horizontes. Durante esse ano, ela frequentou o British Institute of Florence, na Itália, viajou para o Chile para um programa da Raleigh International e até trabalhou como marinheira no porto de Southampton. Essas experiências não apenas enriqueceram sua compreensão do mundo, mas também solidificaram sua apreciação por diferentes culturas e sua capacidade de trabalhar arduamente. Qualidades que a serviriam bem ao entrar no olho do público. A experiência de Kate na Universidade de St. Andrews, na Escócia, seria transformadora, pois foi lá que ela conheceu o príncipe William, futuro rei da Inglaterra. O relacionamento deles, que começou como uma amizade próxima, gradualmente floresceu em um romance que cativou o público. Apesar da intensa atenção da mídia em torno do relacionamento, Kate manteve-se composta e centrada. Qualidades que impressionaram não apenas a família real, mas também o público em geral. Em 2010, após anos de namoro e especulações, o príncipe William pediu Kate em casamento durante uma viagem ao Quênia. O anúncio do noivado foi recebido com entusiasmo generalizado, e o casamento real do casal, realizado na Abadia de Westminster em 29 de abril de 2011, foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. A partir desse momento, Kate Middleton tornou-se uma figura global, admirada por sua graça, estilo e dedicação ao seu novo papel como duquesa de Cambridge. Ao se casar com a família real, Kate rapidamente assumiu suas novas responsabilidades, usando sua plataforma para defender causas que eram importantes para ela. Um de seus focos mais significativos tem sido a saúde mental.
Ao lado do príncipe William e do príncipe Harry, Kate lançou a campanha Heads Together em 2016, com o objetivo de mudar a conversa sobre saúde mental no Reino Unido. A iniciativa buscou reduzir o estigma em torno da doença mental e encorajou as pessoas a buscar ajuda e apoio. O sucesso da campanha foi notável, com mais pessoas engajadas em discussões abertas sobre saúde mental do que nunca. Além de seu trabalho em defesa da saúde mental, Kate há muito tempo defende o bem-estar infantil. Ela apoiou inúmeras organizações dedicadas a melhorar a vida das crianças, especialmente aquelas de origens desfavorecidas. Uma de suas contribuições mais notáveis ocorreu em 2018, quando ela doou 7 polegadas de seu cabelo para a Little Princess Trust, uma instituição de caridade que cria perucas para crianças que perderam o cabelo devido ao tratamento contra o câncer. Esse ato altruísta destacou a natureza profundamente compassiva de Kate e seu compromisso em usar sua influência para o bem. Mesmo antes de oficialmente se juntar à família real, Kate já demonstrava seu espírito filantrópico. Em 2010, logo após anunciar seu noivado com o príncipe William, ela participou de um evento de arrecadação de fundos para a Teenage Cancer Trust. O evento, que arrecadou fundos para uma unidade de câncer no Hospital Addenbrooke's, marcou a primeira grande aparição de caridade de Kate como futura realeza, definindo o tom de seu trabalho futuro. Ao longo de sua vida real, Kate continuou a se concentrar no desenvolvimento infantil, uma causa que lhe é muito querida. Ela se envolveu com organizações como East Anglia's Children's Hospices, EEA, Action for Children e o Anna Freud National Center for Children and Families, que trabalham para apoiar crianças e suas famílias em momentos difíceis. Seu envolvimento prático nessas instituições de caridade lhe rendeu ampla admiração, pois ela não apenas participa de eventos, mas também se envolve com as pessoas afetadas pelas questões que apoia. O trabalho de Kate na educação infantil precoce se estendeu a iniciativas como o The Royal Foundation Center for Early Childhood, que ela lançou em 2021. O centro visa conscientizar sobre a importância dos primeiros anos na formação dos resultados futuros das crianças e representa o compromisso de Kate em abordar as causas raízes de muitos desafios sociais. Além de seu trabalho de caridade, Kate também se destacou como ícone da moda. Apelidado de Kate Effect, sua influência na moda tem sido profunda, com muitos dos looks que usa se esgotando em poucas horas após suas aparições públicas. Sua habilidade de misturar alta costura com marcas acessíveis e acessíveis conquistou entusiastas da moda em todo o mundo, solidificando ainda mais seu status de formadora de tendências. No entanto, por trás da imagem pública de elegância e filantropia, Kate Middleton tem lutado em silêncio com uma crise de saúde que só recentemente veio à tona. No início de 2024, tornou-se evidente que Kate Middleton enfrentava sérios problemas de saúde. Embora ela continuasse a cumprir seus deveres reais com sua habitual graça e compostura, aqueles próximos a ela começaram a notar mudanças sutis. Ela parecia mais fatigada e sua tez, geralmente radiante, parecia ofuscada pelo peso de suas lutas privadas. Rumores sobre sua saúde circulavam na mídia, mas a família real não fez declarações oficiais. Em janeiro de 2024, Kate passou por uma cirurgia abdominal, inicialmente considerada um procedimento de rotina. No entanto, durante a operação, os médicos descobriram algo mais preocupante: um tumor que mais tarde seria diagnosticado como câncer. Essa descoberta marcou o início de uma jornada difícil e emocional para Kate e sua família, enquanto eles enfrentavam a realidade de sua doença. O diagnóstico foi mantido em sigilo por vários meses, sendo informado apenas a alguns membros selecionados da família real e a amigos próximos. Sempre dedicada como figura pública, Kate continuou a participar de compromissos reais e a cumprir seus deveres, mesmo enquanto iniciava o tratamento para sua condição. Somente em março de 2024, o público soube da extensão dos desafios de saúde de Kate, quando o Palácio de Kensington divulgou uma declaração oficial confirmando o diagnóstico de câncer e detalhando seu plano de tratamento, que incluía quimioterapia e cirurgia. A notícia causou um grande impacto na mídia e no público. Kate, que sempre fora vista como o epítome de saúde e força, agora enfrentava uma doença grave. A resposta do público foi avassaladora, com uma onda de apoio à duquesa, vinda de pessoas de todo o mundo. As redes sociais foram inundadas com mensagens de amor e encorajamento, e a hashtag #PrayForKate rapidamente começou a ser tendência. Apesar da gravidade de seu diagnóstico, Kate manteve-se determinada a continuar seu trabalho, embora em um ritmo reduzido.
Ela fez algumas aparições públicas cuidadosamente planejadas, incluindo uma visita comovente a Wimbledon em julho de 2024. Embora parecesse mais frágil do que o habitual, sua presença no evento demonstrou sua resiliência e compromisso com seus deveres reais, mesmo diante de um desafio pessoal tão significativo. Durante este período difícil, a família de Kate a apoiou, fornecendo suporte emocional e ajudando a garantir que seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, fossem protegidos da extensão completa da doença de sua mãe. O príncipe William, em particular, assumiu mais responsabilidades reais para dar a Kate o tempo e o espaço necessários para focar em sua recuperação. O diagnóstico de câncer de Kate Middleton teve um impacto profundo na família real, que trabalhou para enfrentar esse período desafiador enquanto mantinha suas obrigações públicas. O príncipe William, em particular, enfrentou a difícil tarefa de equilibrar seu papel de marido solidário com suas responsabilidades como membro sênior da realeza. Sua ausência em vários eventos públicos no início de 2024 levantou perguntas entre os observadores da realeza. Mas uma vez que a notícia da doença de Kate foi revelada, ficou claro por que William havia escolhido se afastar de algumas de suas funções. A família real mais ampla, incluindo o rei Charles III e a rainha Camila, ofereceu seu apoio a William e Kate durante esse período, assumindo compromissos reais e garantindo que as responsabilidades da família fossem cumpridas. O senso de unidade dentro da família real foi palpável, com membros sêniores unindo-se para apoiar Kate durante seu tratamento. A resposta do público ao diagnóstico de Kate foi extremamente positiva, com mensagens de apoio vindas de todo o mundo. Celebridades, políticos e membros do público expressaram sua admiração pela força e resiliência de Kate. A onda de amor e preocupação pela duquesa apenas reforçou seu status como uma das membros mais queridas da família real. Em meio às notícias sobre as dificuldades de saúde de Kate, o Papa Francisco fez alguns comentários surpreendentes sobre a duquesa, o que gerou uma ampla especulação. Em uma declaração feita durante um discurso no início de 2024, o Papa se referiu a Kate como um símbolo de graça e fortaleza em tempos de provação. Embora suas palavras tenham sido claramente destinadas a oferecer apoio e encorajamento, elas também deixaram muitos se perguntando se havia mais em suas observações do que parecia. Alguns observadores reais especularam que os comentários do Papa poderiam estar relacionados a um possível novo papel para Kate dentro da família real, especialmente dado os próprios problemas de saúde do rei Charles III. Circulam rumores de que Charles pode estar considerando abdicar, com o príncipe William e Kate assumindo papéis mais proeminentes dentro da monarquia. Embora não haja confirmação oficial de tal movimento, as observações do Papa alimentaram especulações de que o papel de Kate na família real poderia estar evoluindo, mesmo enquanto ela luta contra sua doença. Independentemente da natureza dos comentários do Papa Francisco, eles serviram para destacar a profunda admiração e respeito que Kate Middleton comanda em escala global. Sua capacidade de permanecer forte e digna diante da adversidade inspirou pessoas ao redor do mundo, e sua influência continua a crescer, mesmo durante este período desafiador. Enquanto Kate Middleton continua sua batalha contra o câncer, o mundo assiste com expectativa, oferecendo apoio e orações por sua recuperação. Seu legado como esposa devotada, mãe e figura pública já está firmemente estabelecido, mas suas atuais lutas de saúde adicionaram uma nova camada de admiração por sua força e resiliência. Por meio de seu trabalho de caridade, sua dedicação à família e sua capacidade de manter a graça sob pressão, Kate provou repetidas vezes que é uma figura notável dentro da família real. À medida que ela navega por esse período difícil, sua influência e legado continuarão a crescer, garantindo que ela permaneça uma figura amada e respeitada por muitos anos. As observações do Papa Francisco, embora surpreendentes, destacaram a admiração global por Kate e deixaram muitos se perguntando o que o futuro reserva para a Duquesa de Cambridge. Enquanto continua seu tratamento e foca em sua recuperação, o mundo permanece esperançoso de que Kate Middleton sairá desta batalha mais forte do que nunca, pronta para continuar seu trabalho extraordinário como membro da realeza, mãe e inspiração para milhões. It's been obviously fantastic and she's been a little joy of having. A família real britânica continua sendo uma instituição que desperta uma enorme fascinação em todo o mundo. Com cada um de seus movimentos sob constante escrutínio, não é de surpreender que seu crescimento, desenvolvimento e eventos importantes capturem a imaginação do público como nenhuma outra família. Um dos aspectos mais cativantes é ver a nova geração da realeza
crescer sob os holofotes. Isso inclui observar a evolução do príncipe William e do príncipe Harry desde a infância até a idade adulta. E agora vemos seus filhos começarem seus próprios caminhos diante do público. Uma das figuras mais interessantes é a única filha do príncipe William, a princesa Charlotte, que se tornou uma peça-chave para o futuro da monarquia. Já há indícios de que o príncipe William pode ter planos intrigantes para o futuro de Charlotte, que podem não estar alinhados com as expectativas reais tradicionais. Será que ela poderá se afastar dos deveres reais convencionais? O que o futuro reserva para essa jovem princesa? Só o tempo revelará as respostas, mas convidamos você a explorar os pensamentos e previsões inesperadas que o príncipe William fez sobre o futuro de sua filha. Nos últimos anos, a princesa Charlotte começou a aparecer mais em público, e com cada aparição, sua personalidade se torna cada vez mais evidente. Embora tenha aprendido os nuances do decoro real, sua exuberância juvenil muitas vezes se destaca. Durante compromissos públicos, como as celebrações do Jubileu de Platina, Charlotte manteve um olhar atento sobre seu irmão mais novo, o príncipe Louis, mostrando um senso inato de responsabilidade. No entanto, ela frequentemente equilibra seus deveres reais com a diversão típica de uma criança de sua idade. Segundo o jornal Express, Charlotte foi vista fazendo caretas brincalhonas ou mostrando sorrisos largos durante compromissos oficiais da realeza. Sua atitude calorosa e acessível conquistou o carinho do público, especialmente em momentos em que sua alegre personalidade foi o centro das atenções. Um incidente particularmente memorável ocorreu durante a Copa do Rei em 2019, quando ela encantou os presentes ao mostrar a língua para seu avô, Michael Middleton, em pleno evento. Esse gesto espontâneo de humor é apenas um exemplo da natureza vivaz da jovem princesa. A especialista em linguagem corporal, Judy James, notou uma semelhança marcante entre Charlotte e sua falecida avó, a princesa Diana. Em suas observações, James apontou que, embora Charlotte possa inicialmente dar uma impressão de timidez, muito parecida com Diana, por baixo da superfície encontra-se uma personalidade extrovertida e brincalhona. Além disso, Charlotte parece estar muito consciente das câmeras durante os compromissos públicos, o que sugere uma compreensão precoce de seu papel público, uma habilidade que Diana dominava com maestria. Apesar de seu lado brincalhão, Charlotte já demonstrou ser capaz de lidar com as responsabilidades que acompanham a vida na realeza. Durante as celebrações do Jubileu, o comportamento sereno de Charlotte e seu senso de dever foram evidentes. Judy James comentou ao The Sun que Charlotte parecia estar tranquila e calmamente em patrulha, conseguindo equilibrar suas responsabilidades reais enquanto controlava discretamente o comportamento de seu irmão mais novo quando necessário. Como Charlotte consegue equilibrar as expectativas da realeza com a inocência da infância? A princesa Charlotte nasceu na realeza em 2 de maio de 2015, no Hospital St. Mary, em Londres, durante o reinado de sua bisavó, a rainha Elizabeth II. O nascimento do segundo filho de William e Catherine foi um evento marcante, celebrado com tiros de canhão por toda a capital e monumentos icônicos iluminados em rosa. O nome completo foi anunciado pela família real 2 dias depois, Charlotte Elizabeth Diana. Cada nome carrega grande significado, homenageando várias gerações da família real. Charlotte presta homenagem a seu avô, Charles, então príncipe de Gales. Elizabeth honra sua bisavó, a rainha Elizabeth II, e Diana comemora sua falecida avó, a princesa Diana. Em 5 de julho de 2015, Charlotte foi batizada na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, a mesma igreja onde sua avó, a princesa Diana, foi batizada. Sua roupa de batismo era uma réplica do traje histórico encomendado pela rainha Vitória em 1841, seguindo a tradição real observada por muitos bebês reais antes dela. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, presidiu a cerimônia privada, que contou com a presença de familiares próximos e amigos. Charlotte passou seus primeiros anos em Anmer Hall, uma propriedade rural em Norfolk, que a rainha Elizabeth II deu a seus pais. Ela viveu lá até 2017, quando a família se mudou para o Palácio de Kensington, em Londres. Essa mudança marcou uma transição em suas vidas, pois começaram a assumir mais deveres públicos, e a jornada educacional de Charlotte começou pouco depois. Em janeiro de 2018, Charlotte começou a frequentar a creche Wilcox, uma escola privada perto do Palácio de Kensington, conhecida por seu ambiente acolhedor. Em setembro de 2019, Charlotte se juntou a seu irmão mais velho, o príncipe George, na escola Thomas's em Battersea, onde era conhecida simplesmente como Charlotte Cambridge.
A partir de 2022, após a mudança da família para Adelaide Cottage, no Windsor Home Park, Charlotte e seus irmãos começaram a frequentar a escola Lambrook, uma escola preparatória independente em Berkshire. Essa realocação visava proporcionar uma criação mais tranquila, longe dos intensos holofotes do centro de Londres. No entanto, a posição de Charlotte na família real foi sublinhada por sua presença em eventos reais importantes, como o desfile do Jubileu de Platina, em junho de 2022. Nesses eventos, Charlotte mostrou uma notável compostura e confiança, conquistando a afeição do público. Os pais da princesa Charlotte, William e Catherine, são figuras fundamentais não só em sua vida, mas também no futuro da monarquia britânica. Vamos nos aprofundar em quem eles são. Catherine Elizabeth Middleton nasceu em 9 de janeiro de 1982, em Reading, Inglaterra, em uma família de classe média alta. Criada em Bucklebury, uma pequena vila em Berkshire, a infância de Catherine foi confortável, mas longe da vida na realeza. Seus pais, Carol e Michael Middleton, administravam uma empresa de suprimentos para festas chamada Party Pieces, o que proporcionou uma sólida base financeira para uma família. Catherine frequentou a escola St. Andrews, em Pangbourne, e depois se matriculou no Colégio Marlborough, onde se destacou tanto academicamente quanto em atividades extracurriculares, como esportes e artes. Em 2001, Catherine ingressou na Universidade de St. Andrews, na Escócia, para estudar História da Arte. Foi lá que conheceu o príncipe William, iniciando um relacionamento que acabaria por levar a um dos casamentos reais mais assistidos da história. O noivado foi anunciado em novembro de 2010 e eles se casaram em 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster. Desde que se tornou membro da realeza, Catherine assumiu diversas responsabilidades, incluindo viagens internacionais, trabalho de caridade e representação da monarquia britânica. Grande parte de seu trabalho foca no cuidado infantil precoce, na conscientização sobre saúde mental, no combate à dependência e nas artes. Como patrona de várias organizações beneficentes, Catherine teve um impacto significativo na saúde mental por meio de campanhas como Heads Together. Sua influência na moda também tem sido profunda, frequentemente referida como o efeito Kate Middleton. Em setembro de 2022, após o falecimento da rainha Elizabeth II e a ascensão de Charles III ao trono, Catherine assumiu o título de Princesa de Gales, título que foi detido pela última vez pela falecida princesa Diana. O príncipe William Arthur Philip Louis nasceu em 21 de junho de 1982, no Hospital St. Mary's, em Londres. Como o primeiro filho de Charles, príncipe de Gales, e da princesa Diana, William cresceu sob os holofotes como o segundo na linha de sucessão ao trono. Sua educação começou na escola Wetherby, em Londres, seguida pela escola Ludgrove, em Berkshire, e finalmente pelo colégio Eton, onde se destacou academicamente e desenvolveu uma paixão pela geografia. William tirou um ano sabático antes de ingressar na Universidade de St. Andrews, onde conheceu Catherine. Após a universidade, ele seguiu carreira militar, treinando em Sandhurst e servindo como oficial do Exército Britânico. Também se formou como piloto de helicópteros e trabalhou com o serviço de busca e resgate da RAF. Seu trabalho nos serviços de emergência lhe rendeu admiração pelo compromisso com o serviço público. Assim como sua esposa, William assumiu inúmeras responsabilidades de caridade e oficiais. Através da Fundação Real, ele tem se dedicado a questões como saúde mental, combate à falta de moradia e conservação da vida selvagem. Em 2020, ele lançou o prêmio Earthshot, que visa combater as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental. O papel de William na família real cresceu significativamente após a morte da rainha Elizabeth II, em 2022. Com a ascensão de seu pai ao trono, William recebeu os títulos de Duque da Cornualha e Duque de Rothesay e, pouco depois, foi nomeado Príncipe de Gales. É natural que os pais vejam potencial em seus filhos, e o príncipe William não é uma exceção. No entanto, quando o futuro rei da Inglaterra expressa orgulho e faz previsões sobre seus filhos, isso tem um peso considerável. Em declarações recentes, William compartilhou detalhes sobre os talentos emergentes da princesa Charlotte, especialmente no esporte. Durante uma visita ao time feminino de futebol da Inglaterra, William recebeu camisetas personalizadas para seus filhos e revelou um detalhe encantador sobre o crescente interesse de Charlotte pelo futebol. Segundo Newsweek, Charlotte disse orgulhosamente a seu pai que era perfeita no gol, sugerindo que a jovem princesa desenvolveu uma habilidade especial no esporte. Radiante de orgulho, William insinuou que Charlotte poderia ser uma futura estrela do futebol. Embora ainda seja cedo para dizer o que o futuro reserva para Charlotte,
está claro que seu pai apoia plenamente suas paixões, seja no futebol, na dança ou em outra área. À medida que Charlotte cresce, só o tempo dirá para onde seus interesses a levarão. Mas os comentários de William indicam que ela já está traçando seu próprio caminho, mesmo sendo uma criança. Embora o futebol seja um novo interesse, a princesa Charlotte possui uma ampla gama de hobbies, como muitas meninas de sua idade. Uma de suas paixões é a dança, uma atividade que o príncipe William compartilhou orgulhosamente durante uma conversa com o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, nas celebrações do Dia da Commonwealth de 2018. William revelou que Charlotte adorava dançar, um hobby também conhecido de sua falecida avó, a princesa Diana. Além de dançar, Charlotte tem aulas de equitação, um hobby tradicional da realeza. De acordo com The Mirror, Catherine confirmou o entusiasmo de sua filha por cavalgar, seguindo os passos da rainha Elizabeth II, que era uma cavaleira ávida. Como a maioria das crianças, Charlotte gosta de atividades criativas, como artesanato. Esses passatempos permitem que a família real se una em momentos mais tranquilos, longe do público. Juntos, esses interesses refletem a personalidade diversa de Charlotte, equilibrando a tradição com a inocência e a maravilha da infância. Quando Charlotte tinha apenas 9 meses, William compartilhou algumas ideias humorísticas sobre o futuro de sua filha. Durante um evento de rugby em Cardiff, em 2016, comentou de forma brincalhona que outros pais o haviam alertado de que a vida se tornaria mais desafiadora conforme Charlotte crescesse. Ele brincou, dizendo que estava se preparando para o drama à medida que Charlotte amadurecia. Agora, com 9 anos, parece que as previsões de William se tornaram realidade, já que sua personalidade confiante e enérgica começou a emergir. Seja interagindo com o público com confiança ou tomando as rédeas em momentos familiares, Charlotte está se mostrando uma presença vibrante na família real. Atualmente, a princesa Charlotte é a terceira na linha de sucessão ao trono britânico, depois de seu pai e seu irmão mais velho, o príncipe George. Sua posição na linha de sucessão foi assegurada pelo Acordo de Perth de 2011, que aboliu o sistema de primogenitura preferencial masculina, garantindo que a ordem de sucessão fosse determinada pela ordem de nascimento, independentemente do gênero. Assim, mesmo após o nascimento de seu irmão mais novo, o príncipe Louis, Charlotte manteve seu lugar como terceira na linha ao trono. Apesar dos esforços de seus pais para protegê-la da mídia o máximo possível, a princesa Charlotte tornou-se uma figura pública muito querida. Suas aparições em eventos reais sempre atraem muita atenção, e ela rapidamente se tornou um ícone de estilo na moda infantil. Esse fenômeno, conhecido como o efeito Charlotte, faz com que as roupas que ela veste se esgotem em poucas horas. Além de sua influência na moda, Charlotte tem o potencial de gerar um impacto econômico significativo ao longo de sua vida. Em agosto de 2023, a Reader's Digest estimou seu valor em cerca de 4,6 bilhões de dólares. Um valor impressionante que reflete sua influência nas tendências de consumo. À medida que a princesa Charlotte cresce, fica claro que ela conta com o amor, apoio e orientação de sua família enquanto navega pelo complexo mundo da realeza. Com seus variados interesses, sua personalidade vibrante e o apoio de seus pais, ela tem o potencial de traçar seu próprio caminho dentro da família real. Embora apenas o tempo dirá o que o futuro lhe reserva, uma coisa é certa: Charlotte é uma jovem realeza cheia de promessas, e o mundo estará atento a cada um de seus passos. They recognize those people whose commitment has been constant, and they know that those standards are not changing. A família real britânica não é estranha às tensões públicas e privadas. Sua longa história é marcada por disputas, lutas de poder e, em algumas ocasiões, vendetas pessoais que se desenrolaram tanto aos olhos do público quanto a portas fechadas. O que pode surpreender alguns, no entanto, é o profundo ressentimento que a princesa Anne, uma das integrantes mais respeitadas e trabalhadoras da monarquia, carrega. Frequentemente retratada como serena, focada e profundamente dedicada aos seus deveres reais, Anne conseguiu manter suas queixas pessoais e conflitos familiares internos longe dos olhos do público, até recentemente. Mesmo sendo uma das integrantes mais diligentes e com maior exposição pública da família real, a vida de Anne está longe de ser livre de problemas pessoais, e essas complexidades finalmente começaram a vir à tona. Ao desvendarmos as histórias não contadas ocultas nos arquivos reais,
exploraremos as profundezas das relações da princesa Anne, os eventos que moldaram sua perspectiva de vida e as pessoas que provocaram seus ressentimentos mais profundos. Mas antes de mergulharmos nas complexidades modernas da dinâmica de sua família, é essencial revisitar sua infância e seu lugar dentro da monarquia britânica. Através desse olhar, podemos entender melhor como ela se tornou uma das figuras mais formidáveis da família real hoje. A princesa Anne nasceu em 15 de agosto de 1950, em uma das famílias mais icônicas do mundo. Ela é a segunda filha e única filha da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, duque de Edimburgo. Sua chegada à família real ampliou a crescente família, que já incluía seu irmão mais velho, Charles, destinado a herdar o trono britânico. O nascimento de Anne a colocou na terceira posição na linha de sucessão ao trono, uma posição de grande importância, embora a possibilidade de que ela governasse sempre parecesse distante. Em 1952, apenas 2 anos após o nascimento de Anne, seu avô, o rei George VI, faleceu, levando à ascensão de sua mãe como rainha Elizabeth II. Esse momento histórico consolidou a proximidade de Anne ao trono, elevando-a à segunda posição na linha de sucessão. Embora seu caminho direto para se tornar monarca sempre estivesse limitado pela presença de seu irmão mais velho, sua infância foi marcada pelas responsabilidades e expectativas que acompanham ser uma princesa de alto escalão. A infância de Anne transcorreu nos limites da Casa Real, com momentos de visibilidade pública que a transformaram em uma figura querida pelo público britânico. Embora fosse muito jovem para assistir à coroação de sua mãe em 1953, a mídia britânica e os cidadãos seguiram seu crescimento com grande interesse, especialmente por ela ser a única filha da nova monarca. Quando as responsabilidades reais de sua mãe e seu pai os levavam ao exterior, particularmente durante os primeiros anos do reinado da rainha Elizabeth, Anne e seu irmão Charles frequentemente ficavam aos cuidados de seus avós, o rei George VI e a rainha Elizabeth, mais tarde conhecida como a rainha-mãe. O vínculo entre Anne, seu irmão e sua avó materna foi excepcionalmente próximo, particularmente durante esses anos formativos. A conexão de Anne com a rainha-mãe perdurou ao longo de sua vida, até a morte da rainha-mãe em 2002, aos 101 anos. Esse laço familiar foi um dos poucos apoios constantes na vida, muitas vezes complexa e desafiadora, de Anne. Embora Anne tenha crescido em meio ao luxo, sua infância não foi isenta de dificuldades. Assim como seus irmãos, Anne foi criada sob a supervisão rigorosa de babás e governantas, especialmente Catherine Peebles, que supervisionou grande parte da educação de Anne. Esse estilo de criação semidistante, típico da família real, criou uma certa distância emocional entre Anne e seus pais, especialmente durante seus primeiros anos. A ausência da rainha Elizabeth e do príncipe Philip em momentos-chave da vida de seus filhos, devido às suas esmagadoras responsabilidades reais, deu lugar a uma infância diferente daquela que a maioria poderia imaginar para os filhos da realeza. No entanto, também fomentou em Anne uma resiliência que definiria grande parte de sua vida pública e privada. Quando criança, Anne foi matriculada na Benenden School, um internato prestigiado em Kent. Lá, destacou-se tanto nos estudos acadêmicos quanto nas atividades extracurriculares, demonstrando ser uma estudante completa. Foi também durante esse período que o amor de Anne pela equitação, uma paixão que a acompanharia por toda a vida, realmente floresceu. Os cavalos definiriam uma parte significativa da identidade de Anne, não só em sua vida pessoal, mas também em sua imagem pública. Sua paixão pela equitação, herdada de seus pais, foi posteriormente transmitida à sua filha, Zara Tindall, que seguiria os passos de sua mãe para se tornar uma renomada amazona. Mas como os primeiros sucessos e conexões de Anne ajudaram a consolidar seu lugar como um membro querido da família real? E mais importante, a quem ela considera com o maior desprezo? Para entender isso, devemos primeiro examinar suas relações pessoais e os momentos de tensão que marcaram sua vida. Ao longo de sua vida, a princesa Anne destacou-se como uma das integrantes mais dedicadas da família real britânica. Sua disposição para abraçar o serviço público, viajar extensivamente em nome da coroa e comprometer-se com inúmeras causas beneficentes lhe rendeu imenso respeito, tanto dentro quanto fora do ambiente real. Um dos seus papéis públicos mais significativos tem sido seu envolvimento com a equitação, um esporte que ela não apenas ama, mas no qual também se destaca. A habilidade de Anne nesse esporte
a levou a ganhar o Campeonato Europeu de Concurso Completo em 1971, e sua destreza a cavalo lhe rendeu o título de Personalidade Esportiva do Ano da BBC em 1975. Esse reconhecimento foi mais que um simples prêmio. Foi um testemunho de seu impulso, disciplina e espírito competitivo, qualidades que ela transferiu para suas responsabilidades reais. Em 1976, Anne fez história ao se tornar o primeiro membro da família real britânica a competir nos Jogos Olímpicos. Ela representou o Reino Unido nos Jogos de Verão de Montreal como amazona, montando seu cavalo Goodwill. Durante a competição, Anne sofreu uma queda dramática de seu cavalo, que lhe causou uma concussão. Surpreendentemente, sua determinação a levou a montar novamente no dia seguinte, uma prova de sua resiliência e firmeza de caráter. Mais tarde, Anne refletiria sobre o incidente, mencionando que a queda se deveu a problemas com o design do percurso, mas manteve-se orgulhosa por ter concluído o evento. A dedicação de Anne aos seus deveres reais foi evidente desde jovem. Em 1969, com apenas 19 anos, realizou sua primeira visita oficial aos Estados Unidos, ao lado de seu irmão Charles, onde conheceram o presidente Richard Nixon. Esse foi o início de uma longa carreira de compromissos públicos, visitas de Estado e missões diplomáticas que definiriam grande parte de sua vida. Ao longo dos anos, Anne ampliou seu papel dentro da família real, viajando para países tão distantes como Quênia, Zimbábue, China e Sri Lanka, entre outros. Onde quer que fosse, Anne defendia os valores da família real e garantia a manutenção das tradições britânicas. O reconhecimento das contribuições de Anne à família real culminou em 1987, quando ela recebeu o título de Princesa Real. Este prestigiado título, reservado para a filha mais velha do monarca, é uma das maiores honras dentro da família real. Embora o título não seja automaticamente transmitido às futuras gerações, espera-se que a princesa Charlotte, filha do príncipe William, o herde quando William ascender ao trono. A incansável dedicação de Anne aos seus deveres reais é frequentemente quantificada em termos do número de compromissos aos quais ela comparece. Em 2017, por exemplo, Anne foi nomeada a integrante mais ocupada da família real, tendo comparecido a 455 compromissos oficiais ao longo do ano. Isso incluiu eventos beneficentes, jantares de Estado e recepções diplomáticas, entre outros eventos. Sua carga de trabalho superou em muito a de outros membros mais jovens da família real, como o príncipe William e o príncipe Harry, que na época eram percebidos como os novos rostos da monarquia. Em contraste, o histórico de Anne revelou seu compromisso incomparável com a coroa, mesmo preferindo trabalhar nos bastidores e evitar os holofotes. Enquanto a imagem pública de Anne reflete seu forte senso de dever e lealdade à monarquia, sua vida pessoal conta uma história mais complicada. Seus relacionamentos românticos, dinâmicas familiares e momentos de crise pessoal pintam um retrato de uma mulher cuja vida foi marcada tanto por triunfos quanto por desilusões. A jornada romântica da princesa Anne começou em 1968, quando conheceu Mark Phillips, um talentoso cavaleiro e tenente do exército britânico, durante os Jogos Olímpicos de Verão no México. A paixão compartilhada pelos esportes equestres os aproximou, e ambos viajavam frequentemente pela Inglaterra para participar de competições. O próprio triunfo de Mark nas competições equestres, especialmente sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, consolidou o vínculo entre eles, levando ao anúncio de noivado em maio de 1973. O casamento deles, em 14 de novembro de 1973, na Abadia de Westminster, foi um dos eventos reais mais celebrados da época, assistido por cerca de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, um testemunho do fascínio do público pela família real e da posição proeminente de Anne dentro dela. O vestido de noiva de Anne, desenhado por Norman Hartnell, foi uma criação no estilo Tudor, que evocava a elegância das noivas reais do passado. O evento em si foi um espetáculo grandioso, com cerca de 2.000 convidados presentes e milhares de espectadores nas ruas, ansiosos para ver os recém-casados. Como presente de casamento, a rainha Elizabeth II ofereceu a Anne e Mark Gatcombe Park uma extensa propriedade em Gloucestershire, que se tornaria sua residência principal e o centro da vida familiar durante anos. Anne e Mark tiveram 2 filhos juntos, Peter, nascido em 1977, e Zara, nascida em 1981. Embora a família parecesse perfeita por fora, como muitas uniões reais, fissuras começaram a aparecer sob a superfície. Rumores de infidelidade de ambas as partes assombraram o casamento de Anne e Mark.
As demandas de suas respectivas carreiras, especialmente os deveres reais de Anne e a participação de Mark em competições equestres, frequentemente os mantinham separados por longos períodos. A separação tornou-se pública em 1989, depois que surgiram relatos de que Anne estava trocando cartas românticas com o comandante da Marinha Real, Timothy Lawrence, um dos assistentes da Rainha Elizabeth II. A revelação de que essas cartas privadas haviam sido roubadas e vazadas para a imprensa apenas aumentou o frenesi midiático em torno da família real na época. Em abril de 1992, Anne e Mark Phillips separaram-se formalmente, encerrando quase 2 décadas de casamento. Poucos meses depois, em 12 de dezembro de 1992, Anne casou-se com Timothy Lawrence em uma cerimônia privada realizada na Escócia. O evento foi bastante diferente de seu primeiro casamento, com apenas alguns familiares próximos presentes. Apesar da pequena escala da cerimônia, marcou o início de um novo capítulo na vida de Anne. O Sir Timothy Lawrence, embora não tenha adotado um título real, tornou-se uma presença constante e solidária na vida de Anne, acompanhando-a em inúmeros eventos e ganhando respeito dentro da família real. A vida da princesa Anne, embora amplamente dedicada ao serviço público e aos deveres reais, não esteve isenta de momentos de extremo perigo pessoal. Um desses eventos angustiantes ocorreu em 20 de março de 1974, quando Anne e seu então marido, Mark Phillips, voltavam ao Palácio de Buckingham após participarem de um evento beneficente. Enquanto o Rolls-Royce em que estavam passava por The Mall, foi forçado a parar por um Ford Escort branco que bloqueava na estrada. O homem ao volante do Escort, identificado mais tarde como Ian Ball, saiu do veículo brandindo 2 pistolas. O que se seguiu foi uma situação caótica e potencialmente mortal. Ian Ball, um trabalhador desempregado com problemas de saúde mental, havia planejado meticulosamente o sequestro da princesa Anne com o objetivo de exigir um resgate da família real. Ball disparou 3 vezes contra o guarda-costas de Anne, o inspetor James Beaton, enquanto ele tentava bravamente defender a princesa. Em seguida, Ball tentou tirar Anne do carro, mas ela e Mark Phillips lutaram ferozmente para manter a porta fechada. Durante todo o confronto, Anne demonstrou uma notável compostura, descrevendo mais tarde o encontro como incrivelmente incômodo em vez de aterrorizante. Sua rápida reação e seu caráter imperturbável ajudaram a evitar que a situação piorasse. Quando Ball finalmente abriu a porta do carro e segurou o braço de Anne, ela respondeu celebremente: "Acho que não", recusando-se a ser levada. A ajuda chegou na forma de vários transeuntes, incluindo o ex-boxeador Ron Russell, que golpeou Ball na cabeça, ajudando a detê-lo antes da chegada da polícia. O incidente permanece como um dos momentos mais dramáticos e perigosos na história moderna da realeza, sublinhando os constantes riscos enfrentados por figuras públicas como a princesa Anne. Após a tentativa de sequestro, as medidas de segurança real foram significativamente reforçadas, embora o Palácio de Buckingham tenha mantido que a família real não viveria em gaiolas à prova de balas. Anne retomou seus deveres reais no dia seguinte, uma prova de sua resiliência e determinação em continuar com suas responsabilidades, independentemente das circunstâncias. O incidente de sequestro não apenas reformulou os protocolos de segurança real, mas também consolidou a reputação de Anne como uma das integrantes mais corajosas e firmes da família real. No entanto, o evento também aprofundou algumas das tensões dentro da Casa Real, pois a disposição de Anne para continuar sua vida pública imediatamente após o ataque foi vista tanto como um sinal de força quanto como um ponto de discórdia com outros membros da família que pediam cautela. Apesar de sua dedicação aos deveres reais e sua reputação de ser uma das integrantes mais sensatas e trabalhadoras da família real, as relações pessoais da princesa Anne não estiveram isentas de atritos. Uma das tensões mais notáveis em sua vida envolve seu relacionamento com sua cunhada, a princesa Diana. Desde o início, a mídia especulou sobre uma rivalidade entre as duas mulheres. Embora ambas negassem publicamente qualquer animosidade, os rumores persistiram por anos. Alguns sugeriram que Anne se sentia eclipsada pela imensa popularidade de Diana, particularmente nos anos 80, quando Diana foi aclamada como a princesa do povo. Suas personalidades e figuras públicas contrastantes só alimentaram as especulações. Enquanto Diana era conhecida por seu estilo glamuroso, sua abertura emocional e sua conexão com o público, Anne era mais reservada, focada em seu trabalho e frequentemente crítica em relação à atenção dada às aparências. A ausência de Anne no batizado do príncipe Harry em 1984 apenas alimentou os rumores.
Embora Anne tenha explicado mais tarde que tinha um compromisso anterior e que não guardava ressentimentos contra Diana ou seus filhos, a mídia rapidamente interpretou sua ausência como prova de um conflito entre as duas mulheres. Mas talvez a fonte mais significativa de tensão na vida de Anne tenha sido sua relação com a segunda esposa de seu irmão, Camila, rainha consorte. Sabia-se que Anne havia sido crítica em relação a Camila desde o início, especialmente durante os anos em que a relação de Camila com Charles ainda era um tema polêmico. Biógrafos sugerem que Anne nutria ressentimento por Camila devido à sua complicada relação com Andrew Parker Bowles, que esteve envolvido com ambas as mulheres. A natureza entrelaçada de seus envolvimentos românticos criou uma rede de tensão que persistiu mesmo após o casamento de Charles e Camila. Apesar dessas disputas, a princesa Anne continua sendo uma das figuras mais respeitadas da família real. Sua capacidade de navegar por relacionamentos complexos, manter o foco no serviço público e defender os valores da monarquia consolidou seu legado como uma das integrantes mais duradouras e dedicadas de sua geração. À medida que a família real continua a evoluir e a enfrentar novos desafios, o firme compromisso de Anne com seus deveres serve como um lembrete da força duradoura da monarquia, mesmo diante de adversidades pessoais e públicas. Sua vida, marcada tanto por triunfos quanto por tensões, é um testemunho das complexidades de viver como parte de uma das famílias mais famosas do mundo. A vida da princesa Anne tem sido um fascinante mosaico de dever, dedicação, provações pessoais e momentos significativos de serviço público. Apesar das disputas e momentos de tensão que marcaram suas relações dentro da família real, o compromisso de Anne com seu papel como membro da realeza nunca vacilou. Seja competindo a cavalo, lidando com relacionamentos pessoais complexos ou enfrentando situações de perigo, ela demonstrou consistentemente resiliência, força e um senso inabalável de dever. Hoje continua a ser uma das integrantes mais respeitadas e admiradas da família real britânica. Uma mulher cuja vida foi definida por lealdade, trabalho árduo e, em algumas ocasiões, um profundo sacrifício pessoal. You read in the newspapers, or you hear on the web that, of course, there will have been, people would have been prepared for this. A intrincada teia de conexões reais sempre foi um tema de fascinação, intriga e, às vezes, até de escândalo. Entre as muitas histórias que se destacam está a relação tensa entre a princesa Anne e Camila, duquesa da Cornualha. De acordo com recentes alegações feitas públicas pela ex-costureira da princesa Diana, a princesa Anne teria dito diretamente a Camila: "Você não é rainha." Essa declaração, embora aparentemente simples, acredita-se refletir conflitos profundos dentro da família real, especialmente em questões de aceitação, hierarquia e posição. Ao explorarmos essa afirmação surpreendente, mergulharemos nas sutilezas da hierarquia real, na influência da princesa Diana sobre a percepção pública e nas possíveis implicações para o futuro da monarquia. A família real britânica é uma instituição complexa, marcada por relações intrincadas, lutas de poder e rivalidades entre gerações. A princesa Anne, única filha da rainha Elizabeth II, sempre desempenhou um papel central nesse mistério. Conhecida por sua atitude prática e forte ética de trabalho, Anne frequentemente escolheu o dever em vez dos confortos e privilégios da realeza. Ao contrário de seu irmão, o rei Charles III, que lida com os holofotes com variados graus de diplomacia, Anne tem se focado nos laços familiares, nos esforços humanitários e na manutenção da honra da família real. Por outro lado, a entrada de Camila na realeza foi turbulenta, marcada por seu relacionamento anterior com Charles durante o casamento dele com a princesa Diana. Camila era vista como uma estrangeira e passou anos trabalhando para se estabelecer dentro da monarquia. As interações entre essas duas mulheres poderosas fornecem um microcosmo dos conflitos mais amplos dentro da instituição, expondo rivalidades pessoais e as tensões entre tradição e modernidade. Além disso, destacam a luta contínua por deveres e responsabilidades que continua a moldar a face em evolução da monarquia. A princesa Diana permanece uma figura imponente na história da monarquia britânica, lembrada não apenas por sua beleza e elegância, mas também por seu impacto profundo na percepção pública da família real. A empatia, abertura e dedicação de Diana às causas de caridade revolucionaram a estratégia de relações públicas da monarquia. Seu casamento com o príncipe Charles inicialmente parecia um conto de fadas, mas as duras realidades da vida real logo surgiram, e Diana emergiu como uma fonte de força,
compaixão e modernidade. O relacionamento de Diana com Camila foi retratado como adversarial, especialmente por conta do papel de Camila na ruptura do casamento de Diana com Charles. Publicamente, Diana abordou suas lutas com a vida real, frequentemente fazendo declarações por meio de suas roupas e postura que ressoavam com um público contemporâneo. Ela se tornou um símbolo da princesa do povo, alguém que transcendeu os rígidos limites da realeza para se conectar com o público em um nível pessoal. Hoje, o legado de Diana permanece um ponto de referência crítico, pelo qual tanto Anne quanto Camila são julgadas. O público continua a ver Diana como um símbolo de compaixão, e sua memória serve como uma lente através da qual as ações e os papéis de outras mulheres reais são escrutinados. Essa comparação contínua molda as dinâmicas em evolução do dever real, aceitação e percepção pública, com a sombra de Diana pairando sobre as ações da geração atual de membros da realeza. A alegação de que a princesa Anne disse a Camila, "Você não é rainha", carrega múltiplas camadas de interpretação. À primeira vista, pode parecer uma simples afirmação de fato, mas também pode indicar questões mais profundas de dinâmicas de poder e aceitação dentro da família real. Conhecida por sua franqueza, Anne pode ter expressado seu compromisso com a hierarquia estabelecida da monarquia, onde títulos e papéis são de suma importância. Suas palavras podem ser vistas como um lembrete sutil a Camila de seu lugar dentro da família, especialmente considerando sua história complicada com Diana. A declaração também sugere tensões persistentes do drama em torno de Charles, Diana e Camila. Apesar dos esforços de Camila para se integrar à família real, parece que a aceitação total ainda pode ser um desafio para alguns membros. A observação de Anne, se verdadeira, reflete as divisões dentro da instituição real, divisões que espelham conversas mais amplas na sociedade sobre gênero, poder e autoridade, especialmente no que diz respeito aos papéis das mulheres em um sistema patriarcal como a monarquia britânica. À medida que a curiosidade pública continua a crescer, a família real precisa navegar pelo delicado equilíbrio entre manter a tradição e abraçar realidades modernas. A declaração de Anne ressalta os desafios enfrentados pela realeza moderna, enquanto lida com mágoas do passado e tenta abrir caminho em um mundo em constante mudança. A princesa Anne sempre se destacou entre seus parentes reais por sua ética de trabalho, maneira direta e dedicação às suas responsabilidades. Enquanto outros membros da família real costumam se envolver em papéis mais diplomáticos e cerimoniais, Anne adotou uma abordagem diferente. Ela é conhecida por sua atitude prática e passou décadas trabalhando incansavelmente em prol de várias causas de caridade, tornando-se uma das reais mais trabalhadoras. Alguns veem Anne como uma rebelde dentro da família real, alguém que desafiou as tradições da realeza ao priorizar o dever acima das aparências públicas. Outros a veem como um sopro de ar fresco, uma figura pragmática em uma instituição, muitas vezes, associada ao pompa e circunstância. A dedicação de Anne ao trabalho é exemplificada por seu forte senso de dever e por suas contribuições frequentemente subestimadas para a família real. Se o comentário relatado a Camila for preciso, ele pode ser interpretado como mais do que apenas um insulto. Pode refletir as crenças de longa data de Anne sobre a hierarquia real e as responsabilidades que acompanham os títulos reais. O senso de dever de Anne sempre foi central para sua identidade, e seu compromisso com os valores da monarquia pode tê-la levado a lembrar Camila de seu lugar na ordem hierárquica real. Também destaca a profunda lealdade de Anne à sua mãe, a rainha Elizabeth II, e seu desejo de preservar a honra da família real. Os títulos reais na monarquia britânica carregam um imenso significado, enraizado em séculos de tradição, protocolo e hierarquia. Os títulos não apenas definem o status, mas também moldam as relações internas dentro da família real e influenciam a forma como são percebidos pelo público. Por exemplo, o título de rainha carrega um nível único de poder e respeito, sendo tradicionalmente reservado para o monarca reinante e seu consorte real. Quando Camila se casou com Charles, ela assumiu o título de Duquesa da Cornualha, um papel significativo, mas que sempre foi ofuscado por seu passado controverso. Seu envolvimento na dissolução do casamento de Charles com Diana continua a afetar como ela é vista dentro da família real e pelo público. O comentário de Anne pode refletir uma relutância mais profunda entre alguns membros da família real em aceitar plenamente a posição e o título de Camila. Mesmo após muitos anos de casamento com Charles,
Ao longo da história, a família real tem experimentado conflitos sobre títulos, papéis e responsabilidades, levando tanto à lealdade quanto à discórdia dentro da instituição. Compreender esse contexto histórico é crucial para analisar o significado do comentário de Anne e como ele se encaixa no quadro maior de tradição real, relacionamentos pessoais e percepção pública. Desde seu casamento com o rei Charles III, Camila, duquesa da Cornualha, enfrentou desafios significativos para ganhar aceitação pública. No início, ela foi recebida com suspeita e desaprovação, particularmente devido ao seu papel no rompimento do casamento de Charles e Diana. No entanto, ao longo dos anos, Camila trabalhou duro para reabilitar sua imagem, focando em trabalho de caridade e serviço público para conquistar um público cético. Os esforços filantrópicos de Camila têm sido diversos, com foco em questões como saúde, bem-estar animal e alfabetização. Sua transformação de uma figura controversa para uma de responsabilidade e dedicação tem sido um processo longo e difícil, e ela continua a enfrentar comparações com Diana. Enquanto algumas pessoas passaram a apreciar a tenacidade e o compromisso de Camila, outras permanecem indiferentes, muitas vezes vendo-a sob a sombra do legado de Diana. Para muitos, Camila sempre será vista através da lente do passado, um lembrete de questões não resolvidas e da história complicada da família real. Essa percepção persistente complica seu relacionamento com sua cunhada, a princesa Anne, que representa uma abordagem mais tradicional e direta à vida real. A mídia britânica desempenhou um papel fundamental na formação das percepções públicas sobre a família real, frequentemente exacerbando tensões e rivalidades dentro da instituição. Desde o surgimento do jornalismo sensacionalista, a família real tem estado sob constante escrutínio, com cada interação e declaração ampliada e analisada pela imprensa. A suposta observação de Anne a Camila é um exemplo de como até mesmo pequenas declarações podem ser exageradas pela mídia, transformando uma conversa privada em um espetáculo público. A influência da mídia sobre as relações reais tem sido uma fonte de tensão dentro da família. As manchetes podem distorcer o contexto de uma situação, levando a especulações e opiniões públicas que podem não refletir com precisão as verdadeiras dinâmicas em jogo. Os membros da família real têm tido que navegar cuidadosamente nesse campo minado midiático, equilibrando suas vidas privadas com as constantes demandas do escrutínio público. Para Anne, que valoriza a autenticidade e franqueza, os aspectos performativos da vida real exigidos pela mídia podem ser uma fonte de frustração. Camila, por outro lado, teve que lidar com a imagem midiática de ser a outra mulher e trabalhar arduamente para mudar a narrativa em torno de seu papel na família real. A relação complicada entre a família real e a mídia continua a moldar sua imagem pública e a influenciar como eles interagem uns com os outros. A tradição é um dos pilares da monarquia britânica, guiando desde rituais cerimoniais até relacionamentos familiares. No entanto, à medida que a sociedade evolui, a monarquia teve que se adaptar às expectativas modernas enquanto mantém seus valores tradicionais. A princesa Anne, criada no centro dessas tradições, personifica o desafio de honrar o legado da família real e, ao mesmo tempo, forjar sua própria identidade dentro da instituição. A aceitação de Camila como duquesa e seu possível papel como rainha consorte geraram discussões sobre como as tradições reais devem evoluir para permanecerem relevantes em uma sociedade moderna. A tensão entre o compromisso de Anne com a tradição e a abordagem mais contemporânea de Camila destaca a luta contínua dentro da família real para encontrar um equilíbrio entre honrar o passado e se adaptar ao presente. À medida que as expectativas do público sobre a monarquia continuam a mudar, a instituição deve navegar pelas complexidades da mudança enquanto preserva sua identidade central. O suposto comentário de Anne para Camila reflete uma relutância em aceitar plenamente as mudanças, destacando a tensão contínua entre manter a tradição e atender às demandas de uma monarquia moderna. À medida que a família real britânica enfrenta novos desafios, a questão da liderança futura e da unidade torna-se cada vez mais importante. Com o rei Charles III no trono, a família se encontra em uma encruzilhada e seu futuro será moldado tanto por ressentimentos passados quanto pelas realidades atuais. As tensões entre membros da família, exacerbadas por comentários como o supostamente feito por Anne, podem afetar a percepção pública da monarquia e sua coesão interna. A monarquia enfrentará desafios adicionais para responder à crescente demanda do público por transparência, responsabilidade e empatia. A abordagem tradicional de Anne e o papel em evolução de Camila, especialmente à medida que ela assume uma posição mais proeminente na família,
serão centrais para esse equilíbrio. A próxima geração de membros da realeza, incluindo o príncipe William e Kate Middleton, também terá um papel fundamental na formação do futuro da monarquia e na maneira como ela navega por essas dinâmicas complexas. A capacidade da família real de manter a unidade e se adaptar às expectativas sociais em constante mudança será crucial para sua relevância contínua. Embora os ressentimentos históricos possam nunca desaparecer totalmente, a capacidade da monarquia de apresentar uma frente unida e evoluir com o tempo determinará sua sobrevivência a longo prazo. Ao longo da história da família real britânica, rivalidades internas, falhas de comunicação e conflitos muitas vezes mancharam os relacionamentos e testaram a resiliência da instituição. O suposto comentário de Anne a Camilla é apenas o exemplo mais recente de como tensões não resolvidas podem ressurgir e ameaçar a coesão da monarquia. Enquanto a família real enfrenta desafios contemporâneos, como a demanda por empatia e autenticidade, eles precisam aprender com erros passados em comunicação e resolução de conflitos. A unidade, especialmente diante de escândalos públicos e dificuldades pessoais, é essencial para manter a integridade da monarquia. Ao refletir sobre conflitos históricos e como foram resolvidos, a família real pode se preparar melhor para os desafios futuros e evitar repetir os erros do passado. Os relacionamentos dentro da família real têm um impacto significativo sobre como eles são percebidos pelo público. Amizades, rivalidades e tensões entre membros da família podem moldar a opinião pública e influenciar como desempenham seus deveres reais. Por exemplo, a simpatia do público pelo príncipe William e pelo príncipe Harry mudou drasticamente após o rompimento entre os irmãos, com cada um recebendo apoio de diferentes segmentos da população. Da mesma forma, rumores de tensão entre Anne e Camilla podem influenciar a percepção pública e moldar as narrativas da mídia. O público muitas vezes vê a família real através de uma lente de drama e conflitos internos, o que afeta a aceitação geral da monarquia como instituição. Para a família real permanecer relevante, eles devem encontrar maneiras de transformar dinâmicas pessoais desafiadoras em uma imagem pública mais positiva. A etiqueta e a tradição reais governam quase todos os aspectos da vida dentro da monarquia britânica, desde aparições públicas até comportamentos privados. Embora esses protocolos possam parecer ultrapassados para alguns, eles são essenciais para manter a posição e a autoridade da monarquia. As interações entre os membros da realeza, incluindo Anne e Camilla, são regidas por essas regras, que às vezes criam um palco para que as dinâmicas de poder se manifestem. A princesa Anne, que sempre enfatizou o dever e a responsabilidade, adere estritamente aos protocolos reais. Camilla, por outro lado, buscou reformular algumas dessas tradições para adequá-las ao seu papel mais moderno. O suposto comentário de Anne para Camilla reflete a luta contínua dentro da família real para conciliar tradição e modernidade. À medida que a monarquia continua a evoluir, equilibrar essas expectativas será fundamental para gerenciar a imagem pública e o engajamento da família real. O legado da princesa Diana continua a lançar uma longa sombra sobre a família real, influenciando as expectativas do público sobre o comportamento e a aparência dos membros da realeza. O foco de Diana na família, sua franqueza sobre suas dificuldades e suas iniciativas de caridade deixaram uma impressão duradoura nas pessoas ao redor do mundo. Tanto Anne quanto Camilla representam diferentes facetas da responsabilidade e da percepção pública da realeza, mas não conseguem escapar das comparações com Diana. O legado de Diana é frequentemente usado como parâmetro para a compaixão e a graça esperadas das mulheres reais. Enquanto Anne incorpora um compromisso firme com os deveres reais e a tradição, o caminho de Camilla para a aceitação reflete os desafios de ganhar um lugar dentro da família real. A influência duradoura de Diana molda a maneira como o público percebe Anne e Camilla, afetando seus relacionamentos e papéis dentro da monarquia. Na sociedade contemporânea, a monarquia britânica enfrenta questões contínuas sobre sua relevância. Membros da realeza como Anne e Camilla precisam navegar pela tensão entre tradição e modernidade, enquanto respondem às atitudes sociais em mudança em relação às instituições de poder. A monarquia é frequentemente criticada como uma instituição desatualizada, especialmente em uma era de transparência e responsabilidade. O suposto comentário de Anne para Camilla destaca o desafio de manter uma identidade monárquica enquanto responde à opinião pública. A tarefa para a família real é encontrar um equilíbrio entre manter a tradição e demonstrar que a monarquia é adaptável e relevante em um mundo em mudança.
A demanda do público por membros da realeza acessíveis e relacionáveis moldará o futuro da instituição, e a capacidade da monarquia de evoluir determinará sua longevidade. Os laços familiares desempenham um papel central na vida da família real, influenciando lealdade, comportamento e percepção pública. A visão de mundo e a abordagem ao dever de Anne foram moldadas por seus relacionamentos próximos com sua mãe, a rainha Elizabeth II, e seus filhos. A integração de Camila na família exigiu que ela navegasse por dinâmicas familiares complicadas, particularmente à luz do legado de Diana. A força dos relacionamentos familiares pode servir como um amortecedor em tempos de controvérsia, permitindo que a família real apresente uma frente unida. No entanto, rupturas dentro da família, como as tensões contínuas entre o príncipe Harry e o restante da família real, podem expor vulnerabilidades. A comunicação aberta e o compromisso compartilhado com os objetivos da monarquia podem ajudar a fortalecer os laços familiares e promover a unidade, mesmo diante de diferenças pessoais. O trabalho de caridade é uma das principais responsabilidades da família real e reflete o engajamento da monarquia com questões sociais. A princesa Anne tem estado envolvida com causas tradicionais há muito tempo, focando no desenvolvimento juvenil e em atividades equestres. Camila, por outro lado, adotou uma abordagem mais moderna, defendendo questões como violência doméstica, saúde mental e alfabetização. O contraste entre as iniciativas filantrópicas de Anne e Camila destaca a discussão mais ampla sobre como a monarquia pode abordar efetivamente questões sociais urgentes. Para permanecer relevante, a família real deve encontrar maneiras de se conectar com o público moderno através de seu trabalho de caridade, mantendo a dignidade e o espírito da realeza. Equilibrar modernidade e tradição será essencial para a família real manter sua influência nos esforços humanitários. O impacto psicológico da vida real é frequentemente negligenciado, mas desempenha um papel significativo na formação do comportamento e dos relacionamentos dos membros da família real. As pressões do escrutínio público, do dever e das expectativas familiares podem ter um impacto profundo no bem-estar pessoal. A atitude prática de Anne pode ter sido moldada por suas experiências como princesa, equilibrando as demandas da vida real com seus valores pessoais. A jornada de Camila envolveu navegar por críticas públicas e entrar em uma família com uma história complexa e turbulenta. Compreender o impacto psicológico da vida real ajuda a explicar algumas das dinâmicas dentro da família e os desafios que enfrentam. A maneira como os membros da realeza lidam com essas pressões afeta como interagem entre si e as expectativas do público sobre eles. À medida que a monarquia continua a evoluir, o papel da princesa Anne se tornará cada vez mais importante. Conhecida por sua dedicação e ética de trabalho, Anne se destacou como uma integrante da realeza que prioriza o dever acima de tudo. Seu envolvimento em organizações de caridade, especialmente aquelas focadas em desenvolvimento juvenil e atividades equestres, lhe rendeu amplo respeito. O compromisso de Anne com o serviço pode desempenhar um papel crucial em guiar a família real em períodos de mudança. À medida que as futuras gerações de membros da realeza, como o príncipe William e Kate Middleton, enfrentam as demandas da sociedade moderna, a abordagem prática de Anne pode servir como um modelo de firmeza e dever. Sua crescente influência dentro da família pode ajudar a moldar o futuro da monarquia, proporcionando estabilidade e um lembrete dos valores duradouros que definiram a família real britânica por séculos. A história da princesa Anne e de Camila, duquesa da Cornualha, é uma história de contrastes entre tradição e modernidade, dever e relacionamentos pessoais, e percepção pública e realidade privada. O suposto comentário de Anne para Camila reflete a tensão contínua dentro da família real enquanto navegam por essas dinâmicas complexas. A monarquia deve continuar a se adaptar às expectativas modernas enquanto preserva as tradições que a definiram por séculos. À medida que o rei Charles III assume seu novo papel, o futuro da monarquia dependerá da capacidade de seus membros em encontrar um terreno comum, reconciliar ressentimentos passados e apresentar uma frente unida. Os papéis de Anne e Camila, juntamente com a próxima geração de membros da realeza, moldarão o caminho a seguir para a família real britânica, determinando se ela continuará sendo uma instituição relevante e respeitada nos próximos anos. I think my mother did exactly the right thing. I think it's absolutely extraordinary. A princesa Anne, a princesa real, há muito tempo é uma figura cativante na família real britânica, conhecida por sua atitude direta, seu humor afiado e sua dedicação inabalável ao dever.
Mas por trás de sua fachada pública está um personagem complexo que, às vezes, se envolveu em dramas reais. Uma história em particular se destaca: o profundo desprezo da princesa Anne por uma pessoa específica. Seus sentimentos intensos são bem conhecidos e dificilmente ocultados, o que levanta a pergunta: o que poderia ter feito com que a princesa, famosa por seu estoicismo e comprometimento com o dever, nutrisse tal animosidade por alguém? Seria a mesma pessoa que tentou sequestrá-la? De fato, essa história tem muitos altos e baixos. Vamos nos aprofundar no intricado e fascinante relato das rivalidades reais, explorando quem ganhou o ódio inabalável da princesa Anne. Mas primeiro devemos retroceder e descobrir quem realmente é a princesa Anne, explorando seu nascimento, sua criação e os fatores que moldaram seu forte caráter. Há um ditado popular entre o público britânico que afirma que a princesa Anne é o filho que o príncipe Philip, duque de Edimburgo, sempre quis ter. Conhecida por sua tenacidade, abordagem direta e força de vontade firme, ela certamente incorpora muitas das qualidades tradicionalmente associadas a Philip. No entanto, é importante lembrar que a princesa Anne é a única filha entre os 4 filhos da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Como segunda filha da rainha Elizabeth II, a princesa Anne nasceu em uma vida de privilégios incomparáveis, mas também de imensa responsabilidade. Nascida em 15 de agosto de 1950, na Clarence House, em Londres, o nome completo de Anne é Anne Elizabeth Alice Louise, cada parte homenageando vários membros da família e as tradições reais. No momento de seu nascimento, ela era a terceira na linha de sucessão ao trono britânico, depois de sua mãe e seu irmão mais velho, o príncipe Charles, que mais tarde se tornaria o rei Charles III. Quando sua mãe ascendeu ao trono em 1952, após a morte de seu avô, o rei George VI, Anne subiu para o segundo lugar na linha de sucessão. Atualmente ocupa a 16ª posição na linha de sucessão ao trono, após o nascimento de vários membros mais jovens da família real. O nascimento da princesa Anne foi um momento de celebração em todo o país. Como a única filha da rainha Elizabeth II, ela foi imediatamente lançada ao centro das atenções e se tornou uma das figuras mais notáveis da família real britânica. No entanto, apesar da imensa atenção pública ao seu redor, seus pais se comprometeram a dar-lhe uma educação o mais normal possível, dadas as circunstâncias. Esse equilíbrio entre realeza e normalidade definiu grande parte de sua infância. Ao crescer, a princesa Anne era conhecida por sua natureza enérgica e animada. Ela manteve uma relação próxima com seu irmão mais velho, Charles, especialmente em seus primeiros anos, quando seus pais estavam frequentemente ausentes, cumprindo seus deveres reais. Devido a essas ausências, Anne e Charles eram frequentemente cuidados por uma governanta chamada Catherine Peebles, que desempenhou um papel importante em sua educação inicial no Palácio de Buckingham. Apesar de ser filha da rainha, Anne foi criada com um forte senso de disciplina e dever. Sua educação formal começou sob a orientação de Peebles, antes de ser enviada para um internato. Os pais de Anne fizeram um esforço concentrado para prepará-la para as responsabilidades que algum dia herdaria como membro da família real. No entanto, apesar disso, sua vida não foi isenta de desafios. Ela não pôde assistir à coroação de sua mãe em 1953, devido à sua pouca idade, e a constante atenção pública exercia uma pressão única sobre ela. Mesmo assim, Anne demonstrou resiliência desde jovem, uma característica que definiria seus anos posteriores. Como filha real, a educação de Anne foi crucial para torná-la a mulher capaz e diligente que viria a ser. Ela frequentou a Benenden School, um internato de prestígio em Kent, onde foi tratada da mesma forma que as outras alunas, apesar de seu status real. Conhecida por sua natureza trabalhadora e disciplinada, Anne prosperou tanto academicamente quanto em atividades extracurriculares. Ela desenvolveu uma forte ética de trabalho e cultivou um amor pelos esportes, especialmente pela equitação. A paixão de Anne por cavalos se tornaria uma característica definidora de sua vida. Seu amor pelas atividades equestres foi incentivado por ambos os pais, e ela passou grande parte de seu tempo livre montando e cuidando de cavalos. Essa conexão profunda com o esporte ia além de um passatempo. Tornou-se uma parte significativa de sua identidade. Quando estava na casa dos 20 anos, a princesa Anne já havia se destacado como uma cavaleira competitiva e altamente habilidosa. Seu maior feito aconteceu em 1971, quando venceu o Campeonato Europeu de Concurso Completo, um marco significativo no mundo equestre.
Apenas 5 anos depois, em 1976, fez história ao se tornar o primeiro membro da família real britânica a competir nos Jogos Olímpicos, representando a Grã-Bretanha na disciplina de concurso completo nos Jogos Olímpicos de Montreal. O envolvimento de Anne no mundo equestre não se limitou apenas à competição. Ela também assumiu papéis de liderança no esporte, servindo como presidente da Federação Equestre Internacional de 1986 a 1994. Suas contribuições para o esporte, tanto dentro quanto fora do campo, lhe renderam grande respeito e admiração na comunidade esportiva. Embora as conquistas de Anne no mundo equestre sejam impressionantes, elas representam apenas uma faceta de sua vida ocupada. Como filha da rainha Elizabeth II, a princesa Anna teve que equilibrar seus interesses pessoais com suas responsabilidades reais desde cedo. Seus primeiros deveres frequentemente envolviam acompanhar sua mãe em visitas oficiais e representar a família real em diversos eventos. Em 1969, aos 19 anos, Anne acompanhou seu irmão mais velho, Charles, em uma visita oficial aos Estados Unidos, onde se encontraram com o então presidente Richard Nixon. Esta foi uma das muitas turnês que realizaria ao longo de sua vida, à medida que se envolvia cada vez mais na diplomacia internacional e no trabalho de caridade. Na década de 1970, Anne já acompanhava sua mãe em turnês reais por todo o mundo, incluindo uma notável turnê de 2 meses pela Austrália e Nova Zelândia. Um dos aspectos da vida real nos quais Anne se destacou foi nas relações diplomáticas. Ao longo das décadas, ela visitou numerosos países, incluindo muitos na África, Ásia e Oriente Médio. Suas visitas a locais como Quênia, Botsuana, Zimbábue, China e Sri Lanka não foram apenas diplomáticas, mas também para apoiar várias causas de caridade. O senso de dever e o compromisso de Anne com o serviço público a tornaram uma representante firme e confiável da família real britânica. Ser membro da família real britânica traz um intenso escrutínio público, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos amorosos. As relações românticas da princesa Anne foram frequentemente objeto de fascínio público, refletindo tanto os desafios quanto as alegrias de estar no centro das atenções reais. Um dos primeiros e mais notáveis relacionamentos de Anne foi com Andrew Parker Bowles, um oficial do exército e tenente na guarda da rainha. Seu romance no final da década de 1960 atraiu grande atenção, mas apesar de sua forte conexão, o relacionamento não levou ao casamento. Em vez disso, Andrew se casou com Camilla Shand, que mais tarde se tornaria a Duquesa da Cornualha. O primeiro relacionamento significativo e duradouro de Anne foi com o capitão Mark Phillips, um cavaleiro e oficial do exército. O casal compartilhava um profundo amor por cavalos e sua paixão em comum pelo esporte foi a base de sua relação. Eles se conheceram em um evento equestre na Cidade do México, e em 1973 foi anunciado o noivado. O anel de noivado de Anne, uma peça de safira e diamantes, foi muito admirado na época, e o casamento foi um grande evento. Em 14 de novembro de 1973, a princesa Anne e o capitão Mark Phillips se casaram na Abadia de Westminster, em uma cerimônia assistida por cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. O casal se mudou para Gatcombe Park, uma propriedade no campo que se tornou o lar da família. Curiosamente, foi oferecido um condado a Mark Phillips quando ele se casou com Anne, mas ele recusou, o que significou que seus filhos, Peter e Zara, nasceram sem títulos reais. Com o tempo, porém, as pressões da vida pública e as diferenças pessoais começaram a desgastar o casamento. Na década de 1980, o relacionamento se tornou distante e começaram a circular rumores de infidelidades. Anne foi ligada a um detetive britânico, enquanto Phillips foi alvo de rumores sobre o nascimento de um filho fora do casamento na Nova Zelândia. Em 1989, o casal anunciou a separação e, em 1992, o divórcio foi finalizado após quase 19 anos de casamento. Apesar dos desafios em seu primeiro casamento, a princesa Anne encontrou o amor novamente com Timothy Lawrence, um oficial naval e ex-ajudante de ordens da rainha Elizabeth II. O relacionamento deles se desenvolveu em particular, longe da mídia, até que cartas privadas entre eles vazaram para a imprensa. Sem se intimidar com a exposição, Anne e Timothy se casaram em uma pequena cerimônia privada na Escócia, em dezembro de 1992. Esse casamento provou ser duradouro, e Timothy é frequentemente visto ao lado de Anne em eventos públicos e privados. Um dos momentos mais angustiantes na vida da princesa Anne ocorreu na noite de 20 de março de 1974. Após participar de um evento beneficente, a princesa Anne e seu então marido, o capitão Mark Phillips, estavam em seu carro percorrendo The Mall, em Londres,
quando um Ford Escort branco bloqueou seu caminho. O motorista, Ian Ball, tinha um plano sinistro em mente. Pretendia sequestrar a princesa Anne e exigir um resgate da família real. Armado com uma pistola, Ian Ball se aproximou do veículo real e tentou tirar Anne à força. No entanto, a princesa Anne, sempre resoluta, recusou-se a obedecer. Ela respondeu de forma memorável: "Nem sonhe", quando Ball exigiu que ela saísse do carro. Sua atitude desafiadora frustrou o sequestrador e uma violenta luta se seguiu. Várias pessoas tentaram intervir, incluindo o guarda-costas de Anne, o inspetor James Beaton, que foi baleado. O motorista, Alexander Callender, e um jornalista que passava pelo local, Brian McConnell, também foram feridos ao tentar proteger Anne. Apesar do caos, Anne manteve-se calma e composta durante todo o incidente. A ajuda chegou na forma de um policial, Michael Hills, que também foi baleado ao enfrentar Ball. Finalmente, foi a coragem de um civil, Ron Russell, que golpeou Ian Ball e o imobilizou, evitando que a violência continuasse. O incidente terminou com a detenção de Ball, e aqueles que participaram na proteção de Anne foram condecorados por sua bravura. A tentativa de sequestro não só destacou os riscos enfrentados pelos membros da família real, mas também sublinhou a extraordinária coragem de Anne. Sua resposta calma e decidida tornou-se um momento definidor em sua vida e um testemunho de sua força de caráter. A vida da princesa Anne tem sido marcada por sua incansável dedicação ao trabalho caritativo. Ela está envolvida com mais de 200 organizações, defendendo causas que vão desde o bem-estar infantil até a conservação ambiental. Um de seus papéis mais notáveis é o de presidente da Save the Children, Reino Unido, uma posição que ocupa desde que tinha apenas 20 anos. Através desse papel, Anne viajou extensivamente, visitando campos de refugiados, escolas e centros de saúde, defendendo os direitos das crianças e conscientizando sobre os desafios que enfrentam. Sua participação na Save the Children lhe rendeu imenso respeito, e ela continua profundamente comprometida em melhorar as vidas das crianças ao redor do mundo. Além de seu trabalho com a Save the Children, a princesa Anne fundou o The Princess Royal Trust for Carers em 1991, atualmente conhecido como Carers Trust. Esta organização oferece apoio e serviços a cuidadores não remunerados que cuidam de familiares ou amigos que estão doentes, com deficiência ou são idosos. O envolvimento de Anne nesta causa tem sido crucial para dar visibilidade aos cuidadores e garantir que recebam o reconhecimento e o apoio que merecem. A atitude direta e a dedicação da princesa Anne aos seus deveres reais a levaram por vezes a entrar em conflito com outros, especialmente com Meghan Markle, a duquesa de Sussex. Desde o início, disse que Anne tinha reservas quanto à entrada de Meghan na família real, vendo-a como alguém que não compreendia completamente as responsabilidades que a vida real implica. As preocupações de Anne não eram infundadas, pois a decisão de Meghan e do príncipe Harry de se afastarem de seus papéis como membros seniores da realeza em 2020 confirmou algumas de suas suspeitas. Anne, que sempre viu os deveres reais como um trabalho e não como um meio para alcançar fama, teria oferecido a Meghan conselhos sobre como navegar na vida na família real. No entanto, suas diferentes perspectivas sobre o que significa ser membro da realeza geraram tensões entre as duas mulheres. A princesa Anne continua sendo um dos membros mais dedicados e trabalhadores da família real britânica. Sua vida foi marcada por triunfos pessoais e desafios, desde suas conquistas no hipismo até seu compromisso duradouro com o trabalho caritativo. Sua personalidade forte, seu senso de dever e sua habilidade para navegar pelas complexidades da vida real lhe renderam respeito e admiração. Seja enfrentando desafios pessoais ou rivalidades reais, a princesa Anne sempre permaneceu firme em sua dedicação à sua família, seu país e suas responsabilidades como membro da realeza.